Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo com o Gestor, programa que está estreando hoje aqui na Infomoney TV. O Papo com o Gestor vai ser um programa semanal, onde a Infomoney vai ter uma conversa com gestores de fundos de ações que estão se destacando. É um projeto que a gente criou junto com a XP Investimentos, que vai ajudar apresentando os principais fundos de ações da lista da prateleira de fundos da XP, que tem mais de 50 fundos de ações. E para fazer essa estreia no Papo com o Gestor, a gente tem a grande honra de receber o André Ribeiro, ele que é gestor da Brasil Capital, uma gestora que foi fundada em 2008. De lá para cá, o fundo já acumula ganhos de mais de 800%, agora na faixa de 835%. Estamos fazendo essa gravação no final de setembro. Nesses quase 9 anos, o Ibovespa subiu 80%. Então, uma rentabilidade impressionante. No ano também está batendo o Ibovespa, 29 a 22 para o principal fundo da Brasil Capital, que é o Brasil Capital FIC-FIA. Bom, vamos falar um pouquinho da estratégia da Brasil Capital, da história e também quais as ações, como é que o André está acompanhando o mercado financeiro brasileiro. Bom, André, primeiramente, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. E para introduzir o papo, vamos falar um pouquinho da história da Brasil Capital, né? Uma equipe formada por ex-sócios da Fama Investimentos, também do Credit Suisse Hedging Grifo. Como é que é a história da fundação, como é que é a base de clientes? Fala um pouquinho da Brasil Capital. Primeiramente, agradeço pelo convite, Thiago, Infomoney, XP. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar para os clientes da XP e da Infomoney. Enfim, como você bem destacou, a empresa foi fundada em 2008 com dinheiro vindo especialmente dos sócios, mentores do projeto da Brasil Capital e de uma família brasileira relevante. Começamos administrando 70 milhões de reais em ações e o nosso foco e o nosso DNA sempre foi esse ao longo desse período. A escolha de boas empresas, bons negócios, olhando sempre para o longo prazo, uma análise muito fundamentalista, muito dedicada e criteriosa, feita por uma equipe que hoje é de 9 pessoas, 100% do tempo dedicadas à análise e ao entendimento das companhias em que a gente investe. E a gente sempre buscou, de maneira bem objetiva, investir em companhias que se destacam em seus segmentos de atuação e, ao longo dos anos, criam barreiras de entrada nesses segmentos e, consequentemente, conseguem manter retornos altos ao longo dos anos, retornos operacionais altos ao longo dos anos. E, de certo modo, isso no Brasil é muito relevante porque nós estamos num país com uma volatilidade macro muito alta. Então, precisamos estar em negócios que vão se perpetuar, o que nem sempre é fácil de acontecer no Brasil. Então, o DNA sempre foi investimento em empresas, análise fundamentalista. Como você bem destacou, houve um crescimento expressivo na base de clientes e também houve uma rentabilidade boa nesse período de tempo, com o Brasil não ajudando muito ao mesmo tempo, do ponto de vista macroeconômico, mas o nosso intuito sempre foi focar em construir uma poupança de longo prazo, investindo em bons negócios. Eu acho que é um modo simples de explicar o que a gente faz lá dentro. Legal. Eu peguei alguns trechos de uma entrevista que você concedeu, que você fala da importância da gestão, que é fundamental por bem ou por mal, né? Que a gestão, gente boa faz toda a diferença e gente ruim também. Agora, em cima disso, eu queria falar de antes de falar das ações que estão hoje no fundo, um dos cases de sucesso que vocês tiveram foi a Kroton, né? Foi um setor que vocês até falavam de Kroton quando era ainda algo muito exótico no Brasil, né? O setor de educação não tinha essa relevância, esse tamanho no mercado. E a Kroton, me corrija se estiver errado, mas por 5 anos na carteira do fundo cresceu mais de 7 vezes, foi cerca de 600% de valorização, num momento que não se falava muito de setor de educação na Bolsa, né? Como é que você está vendo esse setor hoje em dia? Vocês estão revisitando? É só um amor passado que deu muito certo ou vocês já começam a olhar de novo para o setor? Não, a Brasil Capital tem por definição olhar para todos os setores da economia
enfim, que estejam presentes em bolsa. Quer dizer, não existe predileção por nenhum setor específico. Então, nós investimos em empresas reguladas, não reguladas, empresas de educação, saúde, financeiras, de energia, de infraestrutura, aplicando um processo de investimento que é muito objetivo. E como você colocou bem, um dos pontos fundamentais, um dos pilares fundamentais para a gente é a qualidade da gestão, se a gente é séria, honesta, competente e que pode gerar resultados ao longo do tempo. O setor de educação ele passa por uma fase muito interessante, porque, de certo modo, os investidores... Nós não temos nenhum investimento no setor de educação e já não temos há alguns meses, diria que mais do que 6 meses. Acho que, de certo modo, o setor ficou em compasso de espera para aprovação ou não da fusão entre Kroton e Estácio, que acabou não se concretizando. E, curiosamente, logo depois da fusão não se concretizar, porque o CAD não aprovou, a Advent voltou ao setor e comprou ações na bolsa da Estácio, que, teoricamente, era o link mais fraco para o mercado entre quer dizer, dos dois que estavam fazendo a fusão, Kroton e Estácio. A Estácio era o player mais fraco. E a Advent, com o conhecimento que eles têm do setor, tendo feito investimento na Kroton no passado e tendo feito investimento em universidades menores em anos depois, ela habilmente fez um investimento na Estácio e, de certo modo, voltou a chamar a atenção dos investidores em relação ao setor. E é um setor que, queira ou não, no Brasil, ele ainda é muito subpenetrado. Ele tem uma ligação importante com renda e geração de empregos, algo que aos poucos está voltando, portanto é um setor que pode voltar a crescer e, especificamente em relação ao ativo Estácio, é um ativo que tem ineficiências operacionais claras e, se tiver um time bom o suficiente para colocá-la no rumo certo, certamente ela tem um potencial de incremento de rentabilidade. Ao mesmo tempo, a Kroton entregou um segundo trimestre que veio acima das expectativas. Então, de certo modo, o mercado esperava que a não aprovação do negócio fosse gerar uma queda potencial nas ações de Kroton e Estácio, e, na verdade, o que aconteceu foi o extremo oposto. A Kroton entregou resultados muito sólidos e, ao mesmo tempo, a Estácio atraiu um investidor relevante historicamente no setor. E é um setor que, como um todo, é pouco alavancado, quer dizer, as empresas não carregam muita dívida. Se a gente ainda considerar a Ser como um player importante do setor, as companhias não têm grande alavancagem. Então, de certo modo, é um setor que mescla crescimento potencial por conta da subpenetração, melhorias operacionais nas companhias e empresas que não são muito alavancadas, não têm um nível de endividamento muito alto e pode haver mais consolidação no setor. Então, ele é um setor que teve uma performance muito positiva nos últimos meses e, infelizmente, os nossos fundos não capturaram essa alta. Na verdade, a impressão que deu para nós, que acompanha o dia a dia do mercado, foi que, passada a novela com um final completamente trágico, né, que todo mundo esperava a conclusão da fusão, as ações tiveram uma reação negativa nos primeiros dias, mas a Estácio, logo após o término do noivado, né, e para cá já deve ter subido mais de 100%, como você mesmo citou, a Advent, que agora tem 2 conselheiros, que foram anunciados agora nesse mês dentro do board da empresa. Enfim, abriu como você bem disse, pouca gente acabou pegando esse movimento justamente por ter sido uma quebra completamente de expectativas, né? A não fusão, e é um setor que acaba tendo espaço para crescer. Antes de falar das ações do portfólio, acho que é legal explorar um pouquinho como é que é o processo de decisão da equipe da Brasil Capital antes de colocar uma ação na carteira. E antes de você responder essa pergunta, eu queria introduzir uma ideia que eu achei muito bacana que você falou, né? Que todas as empresas vão passar por momentos muito difíceis. Algumas delas morrem no caminho,
outras se adequam, reinventam e continuam de outra maneira, mas se adaptam e seguem em frente. E vocês querem investir nessas empresas, que sejam capazes de se adaptar às circunstâncias das mais diversas possíveis, porque essa que é a realidade. A realidade é que o imprevisível é muito previsível na vida das empresas. Em cima disso, como é que é o processo de seleção das ações para entrar no fundo da Brasil Capital? Essa característica que você citou, ela de fato é recorrente, especialmente no Brasil, com a quantidade de incertezas macroeconômicas que nós temos no país, que a gente viveu entre, de certo modo, 2008 até o presente momento. Essa que é a realidade. Enfim, então, no fim das contas, se a gente associar isso ao que a tecnologia tem trazido de potencial para as companhias, mas ao mesmo tempo de ameaça, nós queremos gente gerindo as nossas companhias que sejam capazes de direcionar as companhias da melhor maneira possível e investir o caixa que as companhias geram em projetos que agreguem valor ao longo dos anos. Então, é por isso que uma gestão competente e alinhada é muito, de fato, relevante para o sucesso de uma companhia. E o oposto também é verdadeiro. Quer dizer, se houver uma gestão desastrosa, certamente, por mais potencial de alta que exista em uma determinada companhia, ou que as planilhas e projeções mostrem um potencial de alta, os gestores da empresa, presidente, diretores, conselho de administração, se não forem capazes de escolher os projetos certos e sim caminharem para a linha errada, o potencial que é enxergado numa planilha em termos de proteção, ele nunca vai ser atingido e a companhia sucessivamente vai decepcionar os investidores em termos de lucratividade. Como pilar para os nossos investimentos, nós temos 3 pontos que são extremamente relevantes. As empresas em que a gente investe precisam atuar em mercados em que elas sejam os principais players, enfim, de maneira geral, de um modo geral, via de regra, o número 1 do setor. Mercados que, ao mesmo tempo, apresentem grandes barreiras de entrada para que a concorrência não entre. A gente entende que, enquanto as barreiras de entrada existirem, as companhias líderes desses setores elas vão ser capazes, sim, de manter retornos operacionais acima da média ao longo do tempo. O segundo pilar-chave para isso, que eu já comentei, é a capacidade da equipe de gestão. Quer dizer, para essa companhia ou para essas companhias serem capazes de, no longo prazo, gerarem retornos acima da média, elas têm que estar em mercados em que existam grandes barreiras de entrada, mas que, ao mesmo tempo, quer dizer, os gestores dessas companhias, eles têm que ser capazes de reempregar o capital gerado por essas companhias em projetos de alto retorno. Se eles escolherem os projetos errados, a empresa pode destruir valor ao longo dos anos, mesmo estando em um desses setores em que há barreira de entrada. E não é importante só ser capaz, mas é importante, sim, ser muito alinhado com os acionistas e stakeholders de um modo geral. E o terceiro pilar da nossa estratégia é que o preço pago pelos ativos ele precisa fazer sentido. Não adianta pagar muito caro por um ativo excepcional. Evidentemente, a gente tem por princípio até eventualmente pagar um preço um pouco mais alto por um ativo muito bom, excepcional, do que pagar muito barato por um ativo muito ruim. Essa é a nossa filosofia. Em relação ao processo de investimento, como eu mencionei, quer dizer, nós somos uma equipe de gestão de 9 pessoas, 100% do tempo dedicadas à análise e entendimento das companhias. Apesar de eu ser o gestor responsável pelo fundo, nós temos, no fim das contas,
8, 9 gestores analistas, me incluindo nessa equipe. Eu passo a maior parte do meu tempo na rua entendendo as companhias em que a gente investe. E é importante ressaltar que, evidentemente, quando você conversa com o presidente, diretor financeiro, diretor operacional de uma determinada companhia, essa pessoa é naturalmente viesada para o bem da companhia. De certo modo, a nossa maneira de minimizar o risco é entender se o discurso que essas pessoas passam para os investidores faz sentido ou não, se a estratégia faz sentido ou não. E de que modo que a gente faz isso? A gente faz isso gastando sola de sapato, na rua, conversando com clientes, fornecedores, ex-funcionários, concorrentes. Aliás, via de regra, ex-funcionários e concorrentes tendem a algumas vezes apontar pontos de fraqueza em relação às companhias que a gente sobre as quais a gente está conversando. Então, é curioso falar com esse tipo de pessoa, porque, via de regra, eles apontam fraquezas e, no fim das contas, o que a gente quer saber é, de fato, onde estão as fraquezas das empresas para que a gente não seja pego de surpresa. De certo modo, é uma maneira de minimizar o risco. Então, no fim das contas, a gente busca falar com pessoas que apontem os defeitos das companhias em que a gente investe ou que nós estamos analisando para potencialmente investir, de modo que a gente entenda de fato quais são os riscos. E esse processo ele é tocado pelos gestores do fundo em conjunto com os analistas líderes. Então nós temos analistas líderes que são sócios da Brasil Capital, que são responsáveis por determinados setores, eles são especialistas em cada um dos setores, mas as análises de empresas individualmente são tocadas por um analista líder específico e por um dos sócios sêniores da companhia, que sou eu e a Arizaneta e o Bruno, que também fazem parte da companhia da Brasil Capital há muitos anos. Uhum. Esse processo é tocado em conjunto, digamos assim, pelo analista líder e pelos sócios sêniores da companhia, de modo que a verdade, muitas vezes, se só um analista ele se envolve num caso de investimento, o que ele traz para dentro da Brasil Capital, como conhecimento, se torna verdade absoluta. Uhum. É a única verdade que a gente conhece. E a gente não quer isso. No fim das contas, a gente quer mais gente envolvida no processo de análise para que nós possamos analisar sob óticas e ângulos de diferentes pessoas aquele determinado investimento. Isso para a gente é crucial no processo. E, no fim das contas, é um processo longo de conhecimento contínuo e que não começa e acaba em um mês. Ele começa, dura semanas, 1 mês, 2 meses, 6 meses, anos, e continua sendo diário, semanal e mensal, inclusive para empresas que a gente tem no portfólio há 8 anos ou 7 anos, como de fato nós temos. Legal. Bom, já deu a deixa para falar das ações do portfólio. Infelizmente não vai dar para falar de todas, né? Mas eu sei que vocês têm uma estratégia de uma diversificação interessante, né? De ter ações que vocês são mais confortáveis com uma parcela maior, mas algumas ações que podem trazer um retorno maior, tem um risco maior, né? Com uma parcela menor no fundo. Só para ser um pouco mais direto, vamos escolher uma ação daquelas que você tem total confiança, aquela queridinha da carteira, e uma ação que tem um perfil um pouco mais arriscado, mas que tem ido bem nesse ano. Você poderia explicar um pouquinho o case de uma grande participação e uma pequena participação do fundo? Posso, claro, com prazer. Um investimento que é relevante para nós e que foi se tornando relevante ao longo dos anos é em CVC. A CVC ela fez o IPO há quase 4 anos, vai completar o 4º ano agora no fim desse ano, no 4º trimestre. E nós fizemos um pequeno investimento naquele momento
E desde então, nós só aumentamos a participação na companhia. Ela se comportou de uma maneira, de certo modo, para quem não estava próximo da companhia, muito resiliente, porque, de fato, viagem... A empresa vende viagem, a empresa vende férias, na verdade. Esse é o conceito por trás da companhia. Ela não é uma simples vendedora de passagens ou hotéis, ela vende as férias das famílias. E no fim das contas, num momento de retração econômica e perda de emprego, ela tenderia a se comportar mal. Mas o que no fim das contas foi identificado com o passar dos trimestres e com a capacidade da gestão da companhia e o posicionamento estratégico da empresa no mercado em que atua e com a grande liderança que ela tem, ela foi capaz, mesmo no momento de queda de PIB e diminuição de renda, de capturar mercado dos mais fracos, dos competidores que estavam em dificuldades financeiras, e mesmo assim ela foi capaz de ter uma performance crescente em termos operacionais e de lucro num momento de grande recessão da economia, e aí isso chamou a atenção de outros grandes investidores que fizeram com que a companhia tivesse um desempenho muito positivo desde o IPO. Em relação a um investimento pequeno, e ele é pequeno, mas ele acabou se tornando relevante muito recentemente, e que é algo que não tem absolutamente nada a ver com a CVC, é outro segmento completamente diferente, mas que a gente também gosta muito, que é o segmento de infraestrutura no Brasil, é o nosso investimento em Rumo, que ao longo dos últimos 18 meses, de fato, foi um investimento pequeno, médio do fundo, uma companhia mais do que 4 vezes alavancada em termos de dívida líquida sobre resultado operacional, que fez uma oferta de ações no segundo trimestre do ano passado, para rearranjar a estrutura de capital da companhia e que agora está passando e finalizando um segundo processo de aumento de capital, justamente para reequilibrar o balanço da companhia. E, de certo modo, parece um movimento muito inteligente da empresa, porque basicamente o que a Rumo faz? Ela tem uma ferrovia que liga a parte agrícola do país, Rondonópolis, que é a região mais fértil em termos de produção de grãos do país, até o Porto de Santos, onde ela tem também terminais de exportação. Então, um país em que existe uma riqueza enorme em termos agrícolas e o país em que há o maior potencial de expansão da produção de grãos no mundo, somado a uma ferrovia que, de novo, é um ativo que tem barreiras de entrada enormes, não existe uma outra ferrovia competindo com a Rumo no lugar em que ela opera. Na verdade, ela opera com caminhão. Quer dizer, os concorrentes da companhia são caminhões, só que caminhões são muito menos produtivos, muito menos competitivos, têm custos muito maiores do que uma ferrovia e não fazem transporte em larga escala como os clientes da Rumo exigem. Então, no fim das contas, ela tem uma vantagem competitiva clara. O balanço da companhia agora com o aumento de capital, de certo modo, se equilibra e eu acho que abre espaço para que a companhia seja capaz, nos próximos 2 ou 3 anos, a entregar o guidance que eles têm para o mercado, que é de uma geração de resultado operacional, ou EBITDA em 2020, de 4 bilhões e meio de reais. E ela negocia com um desconto muito grande em relação às empresas comparáveis europeias ou asiáticas ou americanas. Isso para a gente torna um investimento bastante atrativo. Legal. Bom, bem bacana essa explicação de Rumo, porque é uma ação que também está no radar até dos investidores pessoa física que gostam de acompanhar o papel. André, nosso tempo acabou, não vou poder explorar mais os cases dentro do fundo, mas espero que tenha sido a primeira de muitas vindas suas ao Papo com o Gestor. Parabéns pela performance do fundo, que continue entregando um bom resultado ao longo dos próximos anos. Obrigado pela oportunidade. As portas estão sempre abertas à InfoMoney, à XP e aos investidores, e sejam eles pequenos ou investidores muito grandes. A Brasil Capital é uma companhia que atende a todos. Muito obrigado. Legal, André. Bom, espero que vocês tenham gostado da entrevista e na semana que vem temos mais Papo com o Gestor. Um abraço.